para o pessoal de casa e compartilhando a live, vai compartilhando porque vai ser uma super live nessa noite aí, noite de sexta-feira, feriado, né? O pessoal está em casa com a família aí, esperamos que não estejam fazendo aglomerações, né, doutor Miguel, também, né? A gente está no canal, nós temos infraestrutura para 3 cenários, né? Hoje nós estamos em 2 cenários. Lembrando que eu e o Jorge aqui estamos num distanciamento, tudo correto, por isso que a gente não está usando máscara, né? Estamos bem longe aqui. A câmera pode ser que aparenta que a gente está pertinho, mas a gente está bem longe aqui, estamos num distanciamento correto aqui. Adri, boa noite, seja bem-vindo aí ao canal Crônicas do Celeiro do Mundo. Oi, boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Perfeitamente, Adri. Então tá, a gente já fez a tua apresentação. Então tá, boa noite, Miguel, boa noite, o prefeito Jorge, né? E tô aqui para colaborar, vim aqui colaborar com o doutor Miguel nessa live, para a gente somar aí com o canal. Perfeitamente. Bacana, vamos chamar o nosso convidado de peso aí, que é o Paulo Pimenta também, né? Para conversar um pouco com a gente aí, dar o seu boa noite para o pessoal de casa. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Miguel. Boa noite, Adriana. Boa noite, prefeito Jorge. Prazer imenso poder estar aqui com vocês, pessoal. Sabe que... Ele é todo nosso, Paulo. A gente está... Eu sou um entusiasta, né, de toda a comunicação alternativa que a gente consegue produzir. Vocês aí direto de Criciúmal, interligado com o mundo, trazendo informação. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. E para nós também, Paulo, a gente pediu online, né, com a última live que a gente fez em conjunto com o DCM, com o prefeito de Araraquara, Edinho, né? E surgiu esse convite no ar e fomos agraciados com a tua presença aqui. Doutor, a gente vai começar assim. Eu só vou te interromper. O pessoal está colocando aqui que o teu microfone está estourando demais. Então, quem sabe tu tira ele e coloca um pouco mais longe, né, para não estourar tanto aí o volume dele. Bota um pouquinho mais para baixo aí. Pode botar bem longe que ele vai captar também. Aí, melhorou. Bacana. Tá ligado esse, mano. Então, a gente vai fazer uma pequena explanação, porque... doutor, esquecemos do Antônio João também, que tá aí, né? Já tá aí, já tá aí. Antônio João, pode ligar a tua câmera aí e aparecer para nós. É um colorado, né, que vai participar da nossa live aí, né? Que bom. É mais um, né? Mais um. Será que só eu? Uma família do Colorado, né? Será que só eu que sou gremista aqui, cara? Que barbaridade, né? Eu acho que só tu, porque aqui então todo mundo é Inter. Olha só, que barbaridade. Eu vou ter presente de Páscoa é ganhar o Grenal amanhã da noite. Que barbaridade, né? O Antônio João aí pode ligar a câmera dele aí para conversar com a gente também. Já está chegando aí também para conversar. Ele que está lá em Porto Alegre, né, doutor? Vai conversar um pouco com a gente. Ok. Boa noite, Antônio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. De vermelho, como de costume? Boa noite. Boa noite, Antônio. A gente já estava com essa apresentação. Já estava te xingando todo mundo aqui. Né? Essa camisa é pelo Inter, né? Ou por algum outro motivo especial? Olha, o vermelho tem várias. Só não é vermelho do partido do Trump lá. Esse não. Tá. Então tá ótimo. Nossa. Tá super legal. A gente estava conversando aqui com o pessoal. Primeiro a gente vai dar a voz para o prefeito de Nova Candelária, da coligação PDT-PT, que está fazendo um excelente trabalho em matéria de saúde na nossa cidade vizinha, né? Eles conseguiram mapear todos os casos da cidade, se bem que é uma cidade pequena, mas eles conseguem fazer diagnóstico, fazer teste com todo mundo e conseguem colocar as pessoas isoladas dentro de casa, porque não tem hospital de campanha que resista em nenhum lugar da América, né? E eles não sacrificam o comércio continua aberto sempre quando o comerciante não esteja doente, né? É uma medida muito bem feita pelo nosso prefeito da vizinha cidade, né? E ele está de parabéns. Os números, eu acabei de fazer as contas aqui, né? No estado nós temos 11.422.000 pessoas, né? 858 mil se contaminaram. 7,7% da população do estado se contaminou com coronavírus. Esses dados são de hoje. Eu só fiz as regras de 3 aqui.
Nova Candelária está um pouquinho acima da média de contágios. Nós estamos aqui em Nova Candelária com 2.700 habitantes, 291 pessoas pegaram coronavírus, 10% da população. Só que em matéria de mortes, né, o nosso estado tem 0,17% de mortes, quase 0,18% das pessoas que contraíram o vírus morreram. Em Nova Candelária a média é bem baixa, é 0,14%. Então, novamente, o prefeito de Nova Candelária está de parabéns pelo trabalho sério que a gente vem acompanhando. E a gente queria que ele contasse sucintamente para nós, porque nós temos bastante convidados hoje, né? Como é que está sendo feito esse trabalho aí? Qual é a ajuda? Quais são as perspectivas e qual é o futuro, Jorge? Passo a bola para ti aí. Boa noite, doutor Miguel, especial ao Paulo Pimenta, a Adri, o Márcio que está aí, estamos bem longe, mas estamos conversando. Eu estou aqui hoje, doutor Miguel, na sua segunda live, já tivemos uma outra. Na verdade, quem era para estar aqui é o vice-prefeito Jorge, companheiro do Paulo Pimenta, né? Mas ele teve uns contratempos agora de última hora e ele pediu então para mim substituí-lo. Bom, referente ao nosso trabalho na área da saúde lá, doutor Miguel, a gente precisa deixar bem claro que o senhor faz parte lá, né? O senhor é um ente nova candelariense, trabalha lá conosco e tem bastante contribuição nesse trabalho. Mas a questão da nossa preocupação, eu como administrador público, gestor público, juntamente com o tocaio Jorge, que também é Jorge, lá é a dupla de Jorges, e por incrível que pareça, moram na mesma rua, a 50 metros um do outro, somos vizinhos, prefeito e vice. Então, assim, ó, a nossa preocupação dentro da saúde é primeiramente porque está dando certo, porque nós temos bons profissionais. A nossa equipe médica, que o senhor faz parte, o doutor Miguel, o doutor Márcio, a doutora Rosa, a doutora Capianca, a nossa secretária da saúde, a subsecretária, a enfermeira-chefe e todo aquele quadro que tem lá. Mas o que acontece? Quando começou o coronavírus, nós até estávamos, para dizer assim, tranquilos. Ano passado, na administração anterior, teve em dezembro um pequeno bico, ali final de novembro, dezembro, mas depois serenou. E nós até estávamos na última semana de janeiro, até uns dias antes do carnaval, 3 semanas sem um caso. E a gente estava comemorando, vibrando isso assim entre nós, essa situação. E depois, após o carnaval, realmente houve uma explosão. Nós fomos de 14 casos de uma semana para 34 na outra, para 60 e poucos na outra, e aí começou. E aí nós tomamos medidas drásticas, medidas sérias. Em primeiro lugar, a equipe da saúde começou a acompanhar as pessoas que deram positivo ou que tinham que ficar em lockdown em casa, foram acompanhando todo dia, indo lá, conversando com eles, ligando para eles, fizeram que realmente essas pessoas não circulassem, porque elas circulando, elas estariam dissimando o vírus. A gente começou a ocupar os meios de comunicação, pedindo para as pessoas ficarem em casa, pedindo para ter o distanciamento, pedindo também alguns setores do comércio fechar. Precisamos. E com isso nós conseguimos controlar. A gente que mora lá, eu a vida inteira moro lá, trabalho lá, já trabalhei como professor, muitos sabem, por 34 anos, já estou no meu 5º cargo eletivo, sempre reforço isso, 3 como vereador, vice-prefeito e hoje como prefeito. A gente notou que teve semanas que a nossa cidade virou fantasma. E o grande mentor disso foi o trabalho sério da Secretaria da Saúde e o acompanhamento das pessoas do nosso município e da nossa cidade. As pessoas realmente respeitaram, ficaram em casa. Nós, poder público, também observamos os decretos, trabalhamos com 25% da capacidade de funcionários dentro do parque de máquinas, dentro do interno administrativo da prefeitura. As escolas já estão trabalhando dias à distância, a creche está fechada. Então, todas essas medidas que nós tomamos foi para o bem da população. Infelizmente, nós tivemos uma semana aí, faz 2 semanas atrás, que nós tivemos 4 óbitos. Um num domingo à noite, outro numa quarta-feira ou quinta, e no final de semana, e mais uma senhora depois que estava
praticamente 29 dias internadas. Mas nós tivemos outras pessoas com bastante complicações e hoje, graças a Deus, não temos mais nenhuma internação. Eu acompanhei um desses óbitos, prefeito, ele entrou, já tinha umas quantas complicações. Jorge, os nossos ouvintes têm que saber que Nova Candelária é uma exceção, né? É uma ilha. Tem a segunda maior fábrica de papelão, né? A Rex, imprenta Rex, a segunda maior fábrica do país, do Brasil. E tem uma das maiores produções de suínos, né? A suinocultura de Nova Candelária, inclusive tem a festa do... Como é que se fala em alemão, prefeito, que eu não sei? Schweinfest. Eu não sei. Schweinfest, é festa do porco. Festa do porco. Então, e não foi sacrificado, né? Pelo belo trabalho que foi feito pela Secretaria de Saúde, pela administração PDT-PT, foi muito bem realizado e não sacrificaram as indústrias. Também tem que salientar que está a matriz do chá prenda, né? O chá prenda é conhecido em toda a América do Sul, né? São 3 indústrias potentes que tem Nova Candelária com 3.000 habitantes e a cidade não parou, mas foi bem controlada, né, prefeito? Assim, ó, falando um pouco para quem não conhece a história da Nova Candelária, hoje nós estamos com 24 anos de emancipação política administrativa e nós fomos por 10 anos, desde 2006 até 2016, o maior produtor de suínos do Rio Grande do Sul. Nós somos hoje o terceiro, porque alguns municípios aqui na região aumentaram a produção, mas mesmo assim vão em média para o ano por abate 215 mil cabeças de suíno. Então isso é muito suíno numa área de 96 km². A empresa que o senhor fala, doutor Miguel, a Gráfica Rex, ela trabalha com embalagens. Ela é uma fábrica de embalagens e, na verdade, a produção dela toda é vendida para grandes centros como Curitiba e São Paulo. Ela tem hoje 240 funcionários e ela está lá em Nova Candelária desde 2007. O Chá Prenda veio em 2014, é uma empresa também que emprega aproximadamente 80 funcionários, mas eles têm mais 70 colaboradores espalhados por todo o Brasil, e inclusive na Argentina tem, no Paraguai tem, e é o chá, assim, que é o Chá Prenda do Brasil, se diz. É uma empresa que também funciona desde 1950, ela estava num outro município, e até foi na gestão, quando eu fui vice-prefeito, nós conseguimos trazer. E uma outra empresa de grande porte que nós temos lá, que é Jael Imóveis, que começou em 2000. Mas além disso, nós temos os nossos comércios, e além do suíno, nós temos o leite, que é muito forte. Hoje, o município produz, em média, 25 milhões de litros de leite por ano. Então, isso é mais que 2 milhões de litros por mês. E com isso, o nosso comércio também é mais forte, e o poder aquisitivo da população melhora bastante. Mas, falando das empresas, quando nós precisamos fechar as empresas começaram a trabalhar com o distanciamento. Eles começaram a respeitar os decretos, começaram a nos ajudar. E, inclusive, semana passada, teve 2 desses grandes empresários que eu falei, que deram os parabéns da forma como a gente conduziu esse setor da saúde, e essa época da pandemia, fez com que realmente nós todos pegando junto, nós tivemos bons resultados. E hoje estamos assim, ó, comemorando praticamente nenhum resultado mais. O senhor sabe lá, trabalha lá conosco. E a gente está um pouco apreensivo, esse feriado de Páscoa, talvez possa surgir daqui uns dias, porque algumas pessoas saem, algumas pessoas vêm para a cidade, possa surgir alguns casos, mas esperamos que não. A gente sempre diz, o Santo São Jorge, e como são 2 Jorges na administração, é muito forte, e ele nos ajuda realmente. Mas está certo, prefeito, parabéns, o senhor não tira a liberdade de expressão, nem de ir e vir da sua população, isso aí é muito bom. Eu vou dar um espaço para a Adri fazer as perguntas para o deputado Pimenta, que tem uma pauta bastante grande, e depois a gente dá a volta para o Antônio João, né? Nós somos colorados, Antônio, a gente resiste, né? A gente resistiu tantos anos aí, não só por isso, né? Mas, enfim, vamos lá. Boa noite, Adri. Vamos lá. Boa noite, deputado Paulo Pimenta, boa noite. Então, vamos lá. A gente está com uma pauta aqui bem extensa, e eu sei que o senhor hoje teve um dia super cheio, com várias lives,
E eu queria conversar com o senhor sobre algumas questões. A gente tá vivendo um momento muito difícil e muitas pessoas estão com exatamente o que o Dr. Miguel falou, liberdade de expressão. Nós estamos com um silenciamento, uma intimidação, né, ataques à liberdade de expressão no país. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto, que estamos com a democracia em ataque, né? E, então, eu acho que é um assunto que está bem pertinente agora, né? Inclusive, a gente teve aí o Felipe Neto com todas essas questões, né, nessa semana que passou. A gente também quer falar um pouco sobre a questão do... Até o Dr. Miguel falou com o prefeito lá de Sorocaba, se a gente está numa economia de guerra, porque a gente já está com mais de 300 mil mortos. Então, o que a gente pode pensar em economia de guerra, né? Por que cortar a parte social se a gente está nessa crise do país, né? Então, vou jogar essas aí, inclusive esse desemprego também é muito grande. Então, agora vou deixar o senhor falar e depois a gente vai perguntando mais coisas. Assim. Tá bom? É bem extenso, mas vamos lá. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutor Miguel, prefeito Jorge, Antônio João, nosso amigo que está lá conduzindo também a entrevista. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando, né? E eu vou procurar, Adriano, ser bastante objetivo aqui nas minhas respostas, né? Eu acho que o governo Bolsonaro, ele é um governo que ele testa as instituições. Permanentemente ele testa as instituições para ver como que elas reagem e para ver até onde elas vão na sua disposição de defender a democracia, de defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, né? Isso a gente já observou em várias oportunidades. Então, há cerca de 15 dias, teve um conjunto de iniciativas. Felipe Neto foi denunciado, um sociólogo, né, em Tocantins, foi denunciado pela Lei de Segurança Nacional porque ele colocou 2 outdoors na cidade dizendo que o Bolsonaro valia menos do que um piqui ruído. Eu até nem sabia que alguém vale menos do que um piqui ruído e enquadrava na Lei de Segurança Nacional. Em Uberlândia, mais de 25 pessoas que nem se conheciam foram chamadas na delegacia, né, para saber por que estavam postando matérias desonrosas, ofensivas ao presidente da República. Então, é evidente que isso aí foi um movimento articulado, mas houve uma reação muito forte da sociedade. Vocês podem ver que outras pessoas que tentaram ser silenciadas, né? Então a sociedade se mobilizou. O próprio Felipe Neto criou um movimento, né? Cala a Boca já morreu, várias instituições se manifestaram. Então eu tenho a impressão que ele testou e recuou, como ele já fez em várias oportunidades. Os ataques ao Supremo Tribunal Federal, os ataques ao Parlamento e assim por diante, né? Com relação ao momento que nós estamos vivendo, né, eu gostei muito da exposição do nosso prefeito, porque qual é o problema, né? O Brasil fez uma opção. E a opção que o Brasil fez não deu certo, essa é a verdade. Nós temos, né, o nosso colega deputado Osmar Terra, que é aí bem de pertinho, né? Hoje eu estava vendo um vídeo do Osmar Terra, talvez vocês tenham visto, fizeram uma seleção de várias manifestações dele. Em março, em abril, e ele dizia o seguinte: olha, gente, eu sou médico, fui secretário de saúde. Uma pandemia demora 2 semanas, no máximo 3. Esse negócio de vacina é bobagem. Até porque senão a humanidade já tinha acabado. Então vocês fiquem tranquilos. Parem com essa bobagem de que não pode sair de casa, que em abril está todo mundo curado, já acabou a pandemia. Aí em maio, tem outro vídeo dele. Olha, eu já avisei vocês, estou só reafirmando. Aí a pandemia está no final. E vai acabar sem vacina. Aí alguém pergunta para ele, mas pode haver alguma mutação? Pode haver alguma variável? Não! Se existissem mutações de vírus, a humanidade já tinha acabado. Imagina se em cada pandemia ocorresse uma mutação. Isso é uma bobagem. Quem diz isso não é médico, como eu sou médico.
fui secretário da Saúde. Né? A pandemia está acabando. Essa é a boa notícia que eu quero trazer para vocês. Isso em maio. Em junho, ele repete. Olha, gente, vamos parar com essa bobagem de vacina. Nunca existiu esse negócio de precisar vacina para acabar com uma pandemia. A pandemia tem um ciclo. E o ciclo no Brasil já está terminando. E assim tem em maio, tem em junho. E aí vai, gente. Quer dizer, essa orientação, ela levou o Brasil para uma crise sanitária, para uma crise hospitalar e para uma crise econômica. Por quê? Porque as medidas que poderiam ter sido adotadas para coibir para valer a circulação do vírus, como o prefeito de Nova Candelária está fazendo, nunca foram adotadas. O Antônio João mora em Porto Alegre, pelo que eu entendi. Nunca foi feito um lockdown. Só de ônibus, os trabalhadores e trabalhadoras da indústria que vão trabalhar em Porto Alegre por dia, são 400 mil. E da região metropolitana são mais 400. Como é que vai existir um lockdown que tem 800 mil pessoas andando de ônibus, Antônio João, todos os dias para vir e voltar para o trabalho? Isso nunca foi lockdown. Então isso fez com que a economia sangrasse, os estabelecimentos não funcionaram, não coibiu a doença, recuaram diante da pressão e acabaram perdendo o controle, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista econômico. O presidente Lula tem dito isso, nós estamos vivendo uma guerra. O presidente Lula usa essa... E ele defende que nós devemos tratar a economia como quem está numa guerra, ou seja, nós devemos investir, devemos gastar para garantir que o povo possa sobreviver. Ele cita como exemplo, na guerra no Paraguai, o Brasil gastou 11 orçamentos. Né? Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha uma dívida enorme. Todos os grandes países do mundo têm dívidas muito maiores do que o Brasil tem. O Japão, a França, a Inglaterra, assim por diante. E o que os países estão fazendo? Os países estão gastando. Os países estão gastando para quê? Para garantir vacina e para garantir que os postos de trabalho não sejam extintos, que a população possa sobreviver. Então, é uma loucura você ter dinheiro guardado no meio da pandemia. É uma loucura você querer fazer caixa no meio da pandemia. É mais ou menos como uma família tem uma poupança e tem 2, 3 pessoas que estão muito mal. As pessoas estão prestes a morrer e aí eles estão em dúvida se eles gastam o dinheiro da poupança para tentar fazer com que as pessoas sobrevivam ou se vão guardar o dinheiro da poupança caso eles não morram. É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil. É pior porque aqui eu devo ser o único médico que estou contra o kit Covid, o único. Todos os médicos de Três Passos, a maioria da tua cidade de Santa Maria, assinaram o termo kit Covid. Eu não vou falar nem nome porque é bonito quando eu falo esses nomes, ivermectina, essas coisas. Eles estão gastando dinheiro e pressionando os prefeitos, o prefeito Jorge não está fazendo isso, eles estão pressionando os prefeitos para comprar kit, para comprar milhões de hidroxicloroquina, milhões de ivermectina, azitromicina que nem funciona mais, e a gente fica isolado aqui. Eles estão gastando dinheiro à toa, além disso, de tentar economizar um dinheiro que tem que gastar, tem que comprar as coisas, eles estão enriquecendo alguém, nós vamos descobrir quem é o filho da mãe dele, que está ganhando dinheiro com a hidroxicloroquina, que está ganhando com a ivermectina. É uma vergonha isso aí. Eu deixo esse protesto. Todos os médicos de Três Passos, a maioria de 3 de Maio, Ijuí, Santa Rosa, toda a região do Celeiro, estão gastando dinheiro à toa com medicamentos que, além de não funcionarem, estão enchendo a fila de transplante dos grandes hospitais. É só essa cotação que eu queria fazer, que a revolta é uma das lutas que eu tenho aqui e eu vou até o final. Muito bem. Só para concluir, então, isso que o senhor está dizendo hoje, doutor, eu participei hoje também de debates, comecei de manhã cedo hoje, falei Uruguaiana, falei Santo Antônio das Missões, né? E esse debate sobre o chamado tratamento precoce, ele sempre aparece. Né? Como foi aquele episódio semana passada que aconteceu em Camaquã, quando uma médica resolveu diluir, né, cloroquina em água e fazer uma experiência de nebulização com as pessoas. O próprio Bolsonaro ligou para a rádio de Camaquã. Ele ligou. Sim, e deu uma entrevista à rádio de Camaquã para defender a médica, para defender o tratamento. Né? E eu me assusto, porque eu falo com muitas pessoas, falo com muita gente, e os profissionais de saúde, doutor Miguel, o senhor pode testemunhar isso, eles dizem que as pessoas chegam no hospital e me dizem, eu quero um kit, porque eu quero ficar bom.
né? Eu quero tomar a medicação. Eu falei com pessoas essa semana que disseram, deputado, lá em casa está tranquilo. Eu falei, por quê? Nós estamos tomando kit, lá em casa ninguém vai pegar. Lá em casa ninguém vai pegar. E tem vários estudos que demonstram que as pessoas que acabam pegando a doença e precisam de internação hospitalar ou, eventualmente, uma internação no UTI e que tomaram essa porcaria, o organismo está de tal forma debilitado, com comprometimento do sistema renal, comprometimento do fígado, comprometimento do pâncreas, que os remédios não conseguem agir, porque o organismo está debilitado por conta dessa quantidade de porcaria que as pessoas estão tomando. Então, isso é uma coisa criminosa, né? Eu acho que é uma vergonha para a medicina brasileira que nós estamos assistindo no país, nessa quadra, né, histórica que nós estamos vivendo. Realmente, e tem uma pressão também, né? O presidente sempre está pressionando os governadores, fazendo essa questão da pressão para abrir, para não fazer lockdown. Ele pressiona os governadores dizendo que tem leitos de UTI. Então tem toda essa questão também que a gente está vivendo uma pressão em cima dos governadores, né? Então os governadores também não conseguem tomar as medidas que eles gostariam de tomar, talvez, né? É muito difícil, assim, eu sou de uma opinião que os governadores deveriam ter tomado a peito a história e bancado o lockdown nacional, né? Eu acho que é muito difícil para o prefeito. O prefeito Edinho de Araraquara, que vocês citaram aqui, Araraquara tomou uma série de medidas, mas é totalmente diferente, por exemplo, de uma cidade como São Leopoldo. Por quê? Porque tem um bairro de São Leopoldo que é grudado com Novo Hamburgo. Tem um bairro de São Leopoldo que é grudado com Campo Bom. Né? Quer dizer, como que tu vai adotar uma medida? Uma coisa é uma cidade, vamos pegar lá Bagé. A cidade mais próxima de Bagé está a 60 quilômetros de Bagé, 80 quilômetros de Bagé. Vamos pegar lá Dom Pedrito. Não tem nenhuma cidade no raio de 100 quilômetros em torno de Dom Pedrito. Né? Mas como é que tu toma uma medida de restrição de mobilidade social numa região metropolitana, Antônio? Né? Onde as cidades são todas elas grudadas, aonde tu tem uma proibição do funcionamento do comércio de uma cidade, mas as pessoas trabalham na cidade do lado e a indústria não parou. Então tu tem um lockdown em Esteio, mas tu não tem em Sapucaí. As pessoas de Sapucaí vêm todos os dias trabalhar em Esteio. Então, a falta de medidas, né, o bom seriam medidas nacionais, mas no mínimo medidas estaduais, elas fazem com que o lockdown traga um prejuízo econômico e não traga a solução sanitária que ele poderia trazer, porque na realidade é uma meia sola, é uma coisa feita pela metade, com medo da pressão econômica, né, com medo de toda essa situação de constrangimento. Muitos prefeitos foram ameaçados, né, gente, foram submetidos a uma situação de constrangimento, as famílias foram constrangidas. A nossa prefeita de Juiz de Fora, a prefeita Margarida, as pessoas começaram a pressionar a casa dela, né? Criaram um negócio meio de banditismo. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que o Roberto Jefferson gravou, né, orientando as pessoas a ir para Juiz de Fora, e caso elas fossem, né, multadas ou notificadas pela Guarda Municipal, elas deveriam reagir, e ele, inclusive, no vídeo, orienta as pessoas. Vocês têm que tentar quebrar o joelho das pessoas. Vocês têm que tentar quebrar o cotovelo ou quebrar o pulso, ele diz. Atinjam a Guarda Municipal nas juntas. Quebrem a clavícula, o joelho ou o cotovelo. Porque dessa maneira vocês vão impedir que a Guarda Municipal possa agir. Tem um vídeo do Roberto Jefferson, direcionado para Juiz de Fora, orientando as pessoas a se comportarem dessa maneira. Quer dizer, isso é coisa de bandido, né, gente? Quer dizer, nós estamos falando sobre... Mas, Adriana, não precisa te preocupar tanto comigo, pode passar e rodar a palavra aí, que eu acompanho junto aqui o debate. Isso, eu até vou passar, já pegando uma deixa tua no Facebook, que tu colocaste aqui, presente de Páscoa da dupla. Bolso Guedes, gás de cozinha fica 5% mais caro a partir de sexta-feira. E o nosso amigo Antônio aqui é da Petrobras. Então, assim, eu acho que dá para falar um pouco também sobre essas questões, porque a gente está falando sobre a economia de guerra, né? Tem essa questão do desemprego, lockdown. Então, vamos puxar o Antônio aí na conversa
pensando aí na tua deixa que tu falaste aqui no teu Facebook, que tu postaste aqui sobre a Petrobras, né? Sobre os aumentos, e tá todo mundo muito preocupado, né? Porque afinal de contas o gás de cozinha diz que vai chegar a R$ 200 no final do ano. Só vou pedir lá pro Antônio. Isso, agora ele ligou o microfone dele. E, assim, o Antônio chega aí com a gente. Sim, essa história da Petrobras é uma longa história, né? É uma longa história, mas o que se é colocado agora é essa questão do alinhamento com o mercado internacional, né? E a questão toda é do papel da Petrobras como grande empresa. A Petrobras é a maior empresa do Brasil e ela, além de ter uma função de permitir rodar toda a economia e a vida das pessoas, ela ainda tem a função indutora, ou tinha, né, de demandar que a nossa indústria pesada forneça equipamentos e expertise científica e tudo. E o que está sendo feito agora, e isso é uma política que começou basicamente na época do governo Temer, foi uma lógica, colocar a empresa dentro da lógica de atender o acionista, né? Vamos atender o acionista. Então, esse alinhamento ao mercado internacional, procurar... Ok, a empresa estava muito endividada, tinha um enorme programa de investimento no pré-sal, com imensos acertos e alguns desacertos, e isso foi usado e capitalizado também, principalmente pela forma como foi feito, enfim, combate à corrupção da Lava Jato, que foi feito, né? Então, essa política torna extremamente volátil os preços, e numa conjuntura como nós estamos agora, que é uma situação de recessão econômica, dólar alto e tudo, gera uma situação de inflação de preços e carestia que se reflete no bolso das pessoas, né? Sim. E até mais no bolso das pessoas mais pobres, né? Sim, a questão é aquela pergunta que todo mundo faz, né? Por que se o petróleo é nosso, a gasolina está tão cara? Existe um fator aí nisso, que é nessa lógica de se fazer a empresa voltada para maximizar o resultado do acionista, se começou a desativar, a operar menos com parque de refino brasileiro e importar combustíveis e deixar boa parte das refinarias ociosas. Eu diria que é uma questão assim, na escolha entre o lucro para a empresa e uma situação melhor para o país, é um caso clássico assim, de que não se encontrou o ponto de equilíbrio. Evidentemente que a Petrobras não pode ser usada como, e algumas vezes até foi, não pode ser usada como uma enorme ferramenta de subsídio a tudo e a todos, mas ela tem que ter a capacidade de administrar pelo menos essas variações e tudo, e isso não vem acontecendo. Então é um problema muito grande nessa conjuntura que a gente vive. Então se torna uma coisa explosiva. Sim, tá bom. Deputado, algum comentário também sobre essa questão um pouco da Petrobras, se quiseres falar? Está me ouvindo? Paulo Pimenta, deputado? Está me ouvindo? Tá com o microfone. O Paulo tá com o microfone desligado lá, Paulo. Se puder ligar daí. Eu tô ouvindo aqui o Antônio João, gente. E esse tema talvez hoje seja um dos temas que a população brasileira mais discute, né? O Brasil descobriu o pré-sal, o Brasil chegou a notícia se tornou autossuficiente, né? E todo o Brasil se criou uma expectativa que os royalties iam render, um recurso importante para os municípios, para a saúde, para a educação. E hoje nós estamos vivendo uma situação totalmente inusitada, né? Diferente de tudo aquilo que as pessoas imaginavam. Não é uma questão menor que o primeiro projeto importante que foi votado depois que a Dilma foi afastada
foi exatamente o projeto que alterou as regras da exploração do pré-sal, né? O Antônio João foi muito preciso. O que acontece? A Petrobras é uma empresa, né, que tem um grupo grande de acionistas minoritários, representantes, né, muito fortes da economia mundial, e durante os nossos governos, a Petrobras conseguia que o resultado positivo das operações da Petrobras, boa parte delas fossem utilizadas, se eu for impreciso, tu me corrija, Antônio João, como se fosse uma espécie de um subsídio cruzado, né? O lucro que a Petrobras iria realizar, ela transformava numa espécie de subsídio cruzado para que o preço do combustível fosse mantido num patamar que a economia do Brasil pode suportar. Então, né, em vez da Petrobras ter um lucro de X, né, a Petrobras tinha um lucro menor e reinvestia parte desse ganho para garantir que o combustível, o óleo diesel, a gasolina, que o gás de cozinha, né, com o governo Temer, houve uma mudança dessa postura. E se decidiu que a Petrobras deveria, então, operar no mercado, né, mundial, dolarizando as suas operações, e que esse ganho que a Petrobras tinha, e que até então não era tirado de dentro da Petrobras pelos acionistas minoritários, passaria, então, a ser retirado como lucro. Então, aquela riqueza do povo brasileiro, aquele volume de recursos que garante, que é um pouco parecido com o que eles querem fazer com a Corsã agora. Um pouco parecido com o que eles querem fazer com a Corsã. Nós temos 320 cidades no estado que tem Corsã. Só 53 são superavitárias, né? Então a Corsã tem um negócio chamado subsídio cruzado. Faz um caixa único e redistribui o custo e a receita. A Petrobras fazia isso. Então, a partir do momento que os preços foram para o mercado internacional e os acionistas passaram a realizar a retirada de dividendos e de lucros, nós deixamos de ter a Petrobras como uma empresa que tem como foco principal investir na industrialização do próprio país e a garantia da capacidade de consumo da população. E ela opera como se ela fosse uma empresa privada, né? E isso levou ao desajuste de tal ordem que o preço do gás de cozinha, quanto que vai ser? Depende de como o mercado internacional evoluir. Depende do valor do dólar, depende do que acontecer na Arábia Saudita, depende do que acontecer no Oriente Médio, depende de muitas coisas. Então o Brasil abriu mão de ter uma política que ele mesmo tem autonomia e soberania na condução desses insumos básicos para a economia de qualquer país. Que é o óleo diesel, que é a gasolina, né? Inclusive, né, Antônio João, a Petrobras teria condições de estar produzindo hoje oxigênio. A Petrobras tem uma planta nitrogenada no Paraná que poderia estar produzindo em grande escala ureia, que ela é fundamental, inclusive, para a economia aí de Criciúma e da região, que ela não está produzindo hoje como ela poderia estar produzindo, prefeito Jorge. E ela poderia, inclusive, ser uma planta que pudesse produzir oxigênio. Então, a Petrobras, para não falar em toda a parte da indústria petroquímica, né? Para não falar em toda a parte da indústria petroquímica, né? Que é uma área que eu gosto muito, né? Que é um capítulo sobre o que estão fazendo com a indústria petroquímica brasileira. É uma coisa criminosa, né? Do ponto de vista do projeto de soberano e futuro para o país. Sim. Posso falar agora sobre então mais sobre essa questão da Petrobras. Além da questão de ser uma empresa de economia mista, estratégica para o país, que ela tem que ser usada para alavancar a economia, uso com subsídio cruzado, tudo como o deputado Paulo Pimenta falou, ela, pela própria lógica de grande empresa de petróleo e de energia, ela tem que ter uma integração, que é o que era falado do poço ao posto, e onde a petroquímica é uma parte fundamental. E o raciocínio, a estratégia empresarial que foi adotada desde a época quando entrou o governo Temer,
uma estratégia de retaliação, de divisão, e que acaba inviabilizando a empresa. Ela teria que ser uma empresa integrada, realmente. A petroquímica brasileira foi concebida para ser, vamos dizer, viabilizada pela Petrobras, mesmo que a gente não tinha a matéria-prima para o Brasil. Não era, hoje é, não era um país grande produtor de petróleo, mas era o elemento de fornecimento e ser um alavancador do lucro. E aí começou a ser dividido, separado, cadeias de produção que não deveriam ser separadas. E hoje a petroquímica está ameaçada, por exemplo. Adri, uma das coisas que também os nossos ouvintes estão perguntando bastante sobre a PEC 186 também, não querendo cortar o assunto. Não, eu já ia me referir a isso. Então. Aproveitando que o professor Jorge está por aí, agora ele vai falar não como prefeito de Nova Candelária, senão como professor, né? E falar que os professores não são bandidos, professor Jorge. Né? O deputado Pimenta tem uma ação importante na PEC 186 também, e para completar esse assunto, eu acho que nada melhor que o professor Jorge e o deputado Pimenta, e todos nós, né, para fazer um complemento sobre isso. Não querendo cortar o assunto, mas o nosso tempo mas eu acho que é importante, sim, aproveitando que o deputado está aí, para falar sobre essa PEC, né, 186, onde ele quer excluir os servidores de segurança, da educação, né? Então, eu queria que o deputado falasse um pouco sobre isso, e, claro, o prefeito, que é professor, pode trazer a colaboração. Antes de passar para o Jorge, então, a PEC 186, ela é o início. Né? O fim da história é a reforma administrativa. A PEC da reforma administrativa, certo? Que ela tem como... Onde é que ela está nesse momento? Ela está na Comissão de Constituição e Justiça, onde a presidenta é a deputada Bia Kicis. Ela designou um deputado aí que eu não sei nem como é que é o nome, um desconhecido completo, que se comprometeu em 15 dias de apresentar o parecer para que a PEC seja votada. Estão atropelando de todas as maneiras. Né? Por que a PEC 186 ela é o início da confusão? Na verdade, começa tudo lá naquela PEC, né, 55, aquela que limitou os gastos, os investimentos em saúde, educação, segurança e assim por diante. Mas a PEC 186, o que o governo fez? Quando aquele ministro do Meio Ambiente falou assim, vamos aproveitar a pandemia para passar boiada, aquilo ali, gente, não era uma expressão só sobre a Amazônia. Aquilo ali não era uma expressão só sobre... Aquilo ali, o governo percebeu o seguinte, olha, o povo está desesperado, o povo não tem vacina, é desemprego, é fome, a imprensa está toda ela, todos os dias botando aqui quantos morreram, quantos casos e tal. Agora é a hora da maldade. Vamos aproveitar, inclusive que o plenário está funcionando, o plenário virtual, é muito mais difícil para um deputado fazer uma obstrução. Eu estou aqui, eu estou conversando com vocês do lugar onde eu participo da sessão. O presidente da Câmara, ele desliga meu microfone. Ele só liga o microfone na hora que eu vou falar. Eu posso gritar, eu posso gesticular aqui, ninguém fica nem sabendo. Se eu estivesse no plenário, nós faríamos uma gritaria lá e eu não consigo nem fazer obstrução. Né? Quer dizer, os governadores estão aproveitando, olha o que aconteceu com a CE, com a Corsa, estão aproveitando esse momento. Né? E a PEC 186, o que ele fez? A PEC 186 era uma PEC para aprovar o auxílio emergencial. Essa era a finalidade. Aí disse, olha, eu posso aprovar o auxílio emergencial, mas, para isso, e ele aprovou seis mudanças na Constituição Federal. São mudanças de caráter permanente para justificar o pagamento de 4 meses do salário do auxílio emergencial temporário, cujo valor destinado, cerca de 43, 44 bilhões, é o que o governo gastou o ano passado por mês. Então, para gastar um mês do que eles gastaram em 2020, eles fizeram 6 ou 7 mudanças na Constituição.
Mas eles perderam algumas coisinhas, como, por exemplo, eles queriam tirar a possibilidade do plano de carreira de professores, de servidores da segurança. Isso eles perderam essa votação. Mas isso tudo está na PEC da reforma administrativa. A PEC da reforma administrativa, ela propõe, por exemplo, que concurso público só exista no Brasil para chamadas carreiras de Estado. Não teria mais concurso público para contratação de professores, para contratação de médicos. Imagine o prefeito de Criciúmal, né? Ele vai poder contratar as pessoas sem concurso, pela PEC da reforma administrativa. Acaba o concurso público. Né? Quer dizer, um conjunto de medidas que nós conhecemos hoje, que fazem parte de mecanismos de gestão, de transparência, que vieram com a Constituição de 88, elas deixam de existir. Entre eles, né, um tema que volta com muita força, que é o fim da vinculação das receitas orçamentárias, que acaba com a exigência de que as prefeituras tenham que gastar o mínimo em educação, em saúde, né? Então, do nosso ponto de vista, a PEC, a reforma administrativa, ela destrói o modelo de Estado que nós concebemos na Constituição de 88, certo? Então, a PEC 186 e a PEC da reforma administrativa, elas têm que ser pensadas como uma mesma coisa. Quer dizer, uma aprofunda os efeitos, tanto uma contra a outra tem como objetivo reduzir o tamanho do Estado, os serviços que são oferecidos, e, por consequência, quem perde com isso é o cidadão, que é quem, ao fim e ao cabo, será o maior prejudicado com a aprovação dessas propostas, dessas medidas que eles estão tentando implementar. Deputado Pimenta, eu que sou da área de educação, eu, na verdade, estou desde 2012 fora da sala de aula. Já estou na inativa, trabalhei 34 anos como professor do Estado do Rio Grande do Sul. Claro que dentro do plano de carreira do Estado, estou nos últimos níveis. Trabalhei como diretor de escola há 13 anos. Mas assim, eu vejo que esse ataque à educação, ele é um ataque para que, quando um professor ele não é remunerado, quando um professor é pisado, quando um professor é judiado, como se diz aqui na nossa região, ele não tem vontade de trabalhar. Ele vai lá cumprir meramente o seu tempo. Acaba até aquela consciência que quem é professor não é uma profissão, é uma vocação. Acabando isso, o trabalho do professor muitas vezes deixa a desejar. E aí entra a questão do sistema, que muitas vezes quer lidar com pessoas que não tenham boa instrução, que não saibam se defender, que não saibam argumentar, não saibam discutir, que não saibam relatar. Porque é mais fácil eu convencer alguém que só sabe dizer sim e não, do que aquele que se opõe, aquele que argumenta, aquele que fala. Obviamente, a educação indo mal, vem outros setores junto. Os dois principais, que são a saúde, nós vamos ter a saúde de qualidade inferior, e não tendo educação, vai ter mais pessoas que vão estar à marginalidade, e obviamente a segurança teria mais trabalho. Eu vejo isso. Então é uma situação que afeta diretamente a população, que quem hoje põe a mão na massa e quem educa o cidadão. Nós, por exemplo, em Nova Candelária, a criança desde os 3 meses de idade, ela está na creche, e creche para todos com turno integral. Tem um desafio que dentro desse meu mandato eu tenho que construir mais uma creche, porque aqui nós temos lá não suporta mais por espaço físico ampliação, para atender essa demanda. Mas o que acontece? A nossa população, num pequeno município, nós conseguimos atender. Nós não temos criminalidade, nós não temos vandalismo. Por quê? Porque o setor de educação, tanto do Estado, que era o grupo... Prefeito, qual é a população de Nova Candelária? Pelo último censo, 2.834. Estava aptos a votar agora, nas eleições passadas, 2.433 eleitores. Mas um parênteses, como eu falei antes que temos muitas empresas de fora,
Então tem bastante pessoas que hoje trabalham em Nova Candelária, moram em 3 de Maio, Horizontina, Santa Rosa, Boa Vista do Buricá, até aqui em Quixomal, e acabam transferindo seu título, votam lá. Mas nós hoje temos que ter em torno de 3.000 habitantes, contando, como se diz, orelha por orelha, né? Todos, contando todos, deve ter isso aí. Então, assim, ó, fazer educação, às vezes quando um município menor, e essa educação estando na mão do poder público, com professores qualificados, concursados, a educação estando bem, os outros setores vão estar muito bem. E a preocupação como a gente tem com essa PEC, ela vai atingir o que o cidadão precisa, porque hoje, eu pego, por exemplo, nós lá na Nova Candelária, como eu disse há pouco, a criança está a partir dos 3 meses, 4 meses na creche. Os pais estão trabalhando, e que bom que os pais estão trabalhando, estão produzindo. Imagina uma família desempregada, o pai e a mãe não têm o que trabalhar, trazer o pão para a família. A criança lá no turno integral entra às 7 da manhã e sai às 6 da tarde, sendo cuidadas por excelentes profissionais. Isso vai acabar. Aquilo que o senhor disse que talvez o prefeito possa contratar, eu acho que muito antes vai acontecer, eu não quero que aconteça, que a educação vai ser terceirizada. Alguém vai constituir uma empresa que tenha os profissionais de educação e vai lá oferecer para o prefeito trabalhar 1 ano, 2 ou 3. Eu vejo que está acontecendo isso pelo jeito que está. E temos que nós nos opor, juntar forças, e uma PEC dessas não pode passar. Isso está massacrando a população trabalhadora que nós temos e a população que hoje... Porque realmente a saúde, a educação e a segurança acontecem nos pequenos municípios ou nas cidades de médio porte. As coisas aqui realmente funcionam. Por quê? Porque tanto o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, está todo mundo colaborando, está todo mundo de olho, está todo mundo empenhado. Então, é uma situação... E mais ainda, para encerrar a minha fala, está pegando, como o senhor disse, vamos passar a boiada ligeiro porque as piranhas estão para o outro lado agora. É mais ou menos isso que está se fazendo. Está todo mundo preocupado com outras situações. O país está virado num caos no setor da saúde, porque se brincou, quando se começou a pandemia, ano passado, em março, começou a se brincar, falar asneiras, falar bobagens, fazer brincadeira, chacoche, e hoje nós chegamos nisso. Nós, Nova Candelária, o município sempre estava preocupado com a saúde. Tivemos um bico, como eu disse, mas conseguimos contornar. Então, se a nível de país não se tomar essas decisões mais fortes a nível de Estado e também região, que nós, a Mufrão, que é a região de Santa Rosa, onde é que nós pertencemos, aqui em Quixomal, onde é que estou, o município de Quixomal já é celeiro, nós lá temos muita conversa entre nós prefeitos, se ajudamos muito, trocamos ideia e fizemos com que as coisas funcionem. Então, agora, referente a essa PEC, é muito assustador e eu garanto, deputado e demais participantes e ouvintes, muito professor e muita gente da área da saúde e da área da educação não sabe o que está acontecendo. Essa que é a grande verdade. E quando vê, ela vai cair aí. Eu sei que você, deputado, é alguém que defende lá, como o senhor disse, o senhor está longe de Brasília hoje, no seu escritório, talvez lá em Santa Maria, o senhor pode até trepar em cima da sua mesa em casa lá. Está com o microfone cortado, não vai conseguir fazer nada, não vai representar nada. Então está se aproveitando uma situação para fazer um massacre, um crime com a população. E ainda mais com a educação, que tem a responsabilidade de conduzir o país. É pela educação que passam todas as pessoas. Muito bem, prefeito. Muito boa colocação. Pimenta, a gente sabe que ano passado, né, o prefeito de Campo Novo, que também é da nossa região do Celeiro, te visitou lá em Brasília. Vocês trataram de uma emenda, né? Enfim, o que tu está pensando para a nossa região? Qual é a tua aproximação com os municípios da nossa região? É uma das regiões mais produtivas do estado.
é uma colônia, né? As pessoas aqui são trabalhadoras, elas acordam 5 horas da manhã, vão dormir 10, 11 horas, quebradas, cansadas de tanto trabalho. O que vocês estão pensando, o que vocês estão direcionando para a nossa região aqui, para dar uma esperança, né? Porque está muito complicadinho. Eu sei que é uma região até privilegiada, mas as pessoas trabalhadoras, elas queriam ter mais ação, né? Mais apoio, né? Das autoridades federais, né, Pimenta? Nós somos uma bancada, Miguel, que trabalha muito unida, né? A bancada do PT, diferente de outros partidos políticos, nós somos um time. Né? O deputado Elvino Bongás, o deputado Teodilson Marcon, o deputado Henrique Fontana, a deputada Maria do Rosário. Eu sou o deputado federal Paulo Pimenta e sou presidente do PT. Né? E temos o senador Paulo Paim. E temos uma integração muito forte com a nossa bancada da Assembleia Legislativa. Né? Então, eu acho que o PT do Rio Grande do Sul tem um privilégio de ter um time de deputados estaduais, de deputados federais e dos senadores que remam na mesma direção. Né? E nós temos feito um esforço grande no sentido de cobrir todas as regiões, né, do Estado, com a apresentação das nossas emendas. Agora, do ano passado, nós tivemos uma verba adicional com relação à questão do Covid. Né? O prefeito Jorge sabe disso. Né? Todo o esforço que foi feito. Então, dificilmente nós vamos ter um município do Estado do Rio Grande do Sul que um de nós 5, ou o Paim, não tenha, durante, né, o período do seu mandato, destinado recursos. Certo? Então, eu conheço bastante a região, mas nós estamos aqui, Miguel, inteiramente à disposição de vocês, porque a gente trabalha muito também em função da demanda que a gente recebe. Né? Então, nós temos também hoje o prefeito Maneco, que é o nosso presidente da FAMURS, que aproximou bastante o trabalho das prefeituras com, né, a nossa direção do partido, com a nossa bancada. Quando eu assumi a presidência do PT, eu fiz um esforço grande para poder diminuir essa distância que existe, né, entre a realidade de nós que somos do interior e muitas vezes um olhar de quem, né, nos enxerga a partir de outro ponto de vista. É muito difícil para uma pessoa, por exemplo, que nunca passou por uma estrada não asfaltada, entender a importância do acesso asfáltico. Né? Quer dizer, tem gente que nem acredita que isso existe. Por quê? Porque a pessoa viveu toda a vida dela ali na região metropolitana, no lugar mais longe que ela já foi de casa, foi até a praia, no litoral. Né? Então, existe uma dinâmica que faz parte da nossa realidade do interior, que a gente fez um esforço muito grande no sentido de buscar essa aproximação. Mas eu quero aproveitar até esse espaço e ver como olha a importância, prefeito Jorge, Adriana, Antônio João, do que as redes sociais elas nos possibilitam hoje. O Miguel participou de uma live no DCM, né, que é um dos principais sites, principais blogs, principais canais que nós temos hoje da nossa mídia independente do país. Lá pelas tantas, o Miguel falou em mim, no meio dessa live. E eu comecei a receber no meu WhatsApp mensagens. Primeiro, tem um médico de Criciúma que tem um programa no YouTube e ele quer falar contigo. Olha lá no minuto tal. Mas não foi nenhuma nem duas. Foram muitas pessoas que me acionaram. Imediatamente eu passei para a nossa jornalista o contato e pedi, olha, vê quem é essa. Miguel, entra em contato, coloca o nosso trabalho à disposição. Então, hoje a gente tem condições, Miguel, de fazer coisas que antigamente eram impensáveis. Como nós estamos aqui agora conversando, cada um de nós num lugar, né? Numa sexta-feira santa, tentando dar para as pessoas uma alternativa de acesso a determinadas informações que elas não vão ter na Rede Globo, que elas não vão ter na Rádio Gaúcha e assim por diante. Né? Então, de minha parte, né, eu quero aqui me colocar muito à disposição de vocês. Acredito muito nesse trabalho. É um trabalho de conscientização.
trabalho de esclarecimento. Eu sei que muitas vezes a gente está remando contra a maré. Eu sei que tu, como médico, está enfrentando uma barra pesadíssima. Pesadíssima, que é complicadíssimo, muito difícil. E nós estamos isolados, nós não temos estrada. Criciúmal é a cidade que está isolada, o prefeito Jorge pode confirmar. É um pneu por semana que a gente estoura aqui. Não temos contato com Horizontina, que tem uma das maiores fábricas da John Deere do país, está aqui do lado. A gente demora 2 horas para chegar até Horizontina. Quantos são, Jorge? São 30 e poucos quilômetros. Com Nova Candelária, que eu vou todos os dias trabalhar ali, que é uma loteria, aqui um buraco atrás do outro, pedra, chão. Tiradentes do Sul, outra cidade que não está comunicada com a gente, isolado. Viu, Miguel? Por isso que nós temos que voltar para o Piratini. Tem saudade do Olívio do Tarso. Pois é. Bom, é uma deixa para o prefeito Jorge aí conversar mais aí com o Pimenta para conseguir alguma coisa aí para mais para a região aí, né? A gente conseguiu, Adriana, fazer uma live aqui no canal com o prefeito Jorge e o prefeito do Podemos, da cidade de Criciúmal. E eu acho que por aí vai, né? Agora a gente já tem o apoio do deputado Pimenta, que ele já está conhecendo a problemática nossa, olha que está difícil, né? E é bom porque gera interesse, gera diálogo, as pessoas amanhã vão perguntar milhões de coisas para nós, a gente vai voltar, insistir sempre no mesmo assunto, né? E até a gente não conseguir sair... Miguel, eu estive com o presidente Lula, Jorge, quando nós fomos fazer aquele evento do Luz para Todos em Tenente Portela, né? Foi um evento lindíssimo, né? Eu considero o Luz para Todos um dos programas mais importantes do ponto de vista de oferecer cidadania para as pessoas. Mas eu conheço muito a região, Miguel. Eu sou, como se diz assim, eu sou estradeiro, né? Andante. Então o pessoal aí me conhece na volta aí, pode ter certeza que assim que passar essa pandemia, a gente vai poder voltar, né? Está muito mais presente. Eu já ando até nervoso de tanto não poder andar, né? não poder rodar. Isso aí já está nos criando vou ter que ir consultar contigo, porque eu acho que vai ficar... E tinha o doutor Jorginho, que perdeu por muito pouco em Três Passos. Se o doutor Jorginho tivesse ganho em Três Passos, a gente estaria trabalhando junto. Eu presto serviço para Três Passos, mas os caras estão me trucidando ali, cara. Estão me trucidando. Os kits cloroquina ali estão me trucidando. Se tivesse o Jorginho ali, era bem diferente. A gente ia fazer um trabalho muito melhor e mais integrado. É impressionante como essa região trabalha, é uma coisa que... Eu fico nervoso. Doutor Miguel e deputado Pimenta, falando um pouco da nossa região aqui, que a gente está há mais tempo aí, o doutor Miguel está... Daqui a Horizontina, pelo que eu sei, são 36 quilômetros. 2 horas e pouco de guerra. 36 quilômetros. Nós, a Nova Candelária, Criciúmal, hoje são 17, 18. Daqui a Tiradentes, não sei quantos são. Mas é a mesma distância, Jorge. 17, aí outra coisa que vocês já conversaram pessoalmente. O prefeito Jorge e o deputado Pimenta já conversaram pessoalmente. Nós já se encontramos. Eu não sei se ele se lembra. Eu acho que era mas quando, eles já conversaram, né? Era quando o Lula estava em 3 de maio, eu acho que o Paulo Pimenta estava acompanhando ele. E, na verdade, eu sou partido do PDT, mas a gente tem uma simpatia muito grande. Já fui vice-prefeito de um companheiro do PT. Hoje meu vice é do PT, então nós temos uma aliança muito forte dentro do nosso município. E, inclusive, na eleição passada, a gente teve que enfrentar vários partidos opostos tradicionais e conseguimos êxito porque a gente teve uma proposta de trabalho melhor. Mas o que eu quero falar com as estradas? Nós, Nova Candelária, hoje temos acesso asfáltico por Boa Vista do Buricá, uma AM472, que é um acesso municipal, porque grande parte desse trajeto foi feito pelo próprio município. Veio um pequeno recurso de fora, mas todo ano se fazia 1 quilômetro, 1 quilômetro. Hoje está se fazendo em direção a Criciúmal. Na verdade, são 1.200 metros. Até foi feito um pouco na administração passada. Nós estamos terminando agora. Daqui uns 30 dias, 40 está pronto. O que eu quero colocar para o deputado, talvez junto com os demais deputados que nós temos, a nossa região aqui, deputado Pimenta,
nós temos 7 deputados federais num raio de 100 quilômetros, 100, 110, e temos 8 deputados estaduais num raio de 100 quilômetros. Nós aqui, Criciúmal, Nova Candelária. E daqui de Criciúmal para ir para a Argentina, o doutor Miguel sabe, até Cesilha lá dá o quê? Nem 20 quilômetros. Então, essa AM 472, que deveria que começar em Tiradentes, passar por Criciúmal, Nova Candelária, ela seria um atalho e não é difícil de fazer. E ela com certeza estaria alavancando a economia da nossa região, que tem 2 principais fatores: o agronegócio, que é o leite, é o suíno, e o turismo. Nós temos uma região muito rica em turismo aqui. Nós temos aqui o Salto Yucumã, aqui em Criciúmal tem as 13 ilhas. Nós temos logo ali na frente Santo Cristo, uma região turística, Santa Rosa tem muito turismo para explorar nesse meio aqui. E as pessoas não passam aqui. Por quê? Porque não tem estradas. Se as pessoas passassem, o comércio, a rede hoteleira, tudo isso seria favorecido. E nossas cidades, tanto Nova Candelária, Boís do Buricá, nós temos São José, que é um pouco à frente, aqui Criciúmal, Tiradentes, são cidades hospitaleiras, cidades bonitas, organizadas. E isso faz com que as pessoas não conhecem. Porque se alguém, como diz o deputado, é para pegar seu carro, andar 15, 20 quilômetros de chão, quem nunca andou não vai andar. Não vai andar. Ele acha que vai detonar o carro. O Miguel vai todo dia a Nova Candelária. Eu sei que ele está judiando um pouco mais o carro. Mas é assim, ó. Hoje é o jeito que nós temos. Eu vim agora aqui a Criciúmal, andei pela estrada de chão. Não tem outro caminho. Tem um caminho, sim. Se eu vou por Humaitá, Campo Novo, São Martinho, Boís do Buricá, eu vou fazer 120 quilômetros em vez de fazer 15, 16. Então essa é a situação da realidade nossa. E nós, uma outra situação, não é para fazer contrabando, como se diz aqui, mas nós aqui, Criciúmal, estamos, se tivesse asfalto, nós estamos a menos de 300 quilômetros de Foz do Iguaçu e Cascavel, que é um grande centro e que vai para o celeiro do Paraná. Então veja como seria importante. Se nós vamos por fora, como a gente diz, passa de 500 quilômetros. Então a nossa região era esquecida. Hoje já melhorou, mas temos muito que melhorar. Inclusive para escoar a safra, né? Que agora está começando a colheita da soja aí, e o pessoal fica dependendo dessas estradas nessa estação, né? Então também é uma forma de... a região aqui é produtora, então realmente para alavancar isso na região, né? Outra coisa que o prefeito Jorge não está sabendo, que a gente está tentando divulgar no nosso canal, é o turismo rural e o ecoturismo. Nós temos umas equipes que estão construindo uma agência de turismo, que é a Minuano. A gente está tentando montar 2 restaurantes nesses caminhos de terra e atrair os turistas. Nós temos uma equipe trabalhando com isso, que é a Meridiana, que é a engenheira florestal, e o Márcio pode falar bem nisso, né? E tem muito assunto, o prefeito Jorge, que a gente está tentando fazer, e aproveitando que está o deputado Pimenta, para ele saber que a gente não se entrega. A gente luta até com todos os recursos que a gente tem, né? E até o último dia a gente vai insistir em todos esses assuntos: estrada, turismo rural, ecoturismo. Esses dias a gente trouxe um professor de educação física falando sobre bambu, 9.000 pessoas assistindo, que é o cimento do futuro, né? O bambu. Então, prefeito Jorge, a gente tem bastante opção. Somos um canal pequeno, somos um canal alternativo mesmo, em todo sentido. Eu não sou jornalista, sou cirurgião. O Márcio é o único jornalista que está quieto hoje, coitado do Márcio. Ele leva uma rádio comunitária judiada, Pimenta, rádio judiada, brigando com as rádios comerciais, mas a gente fala as coisas, né? A gente fala, não fica quieto. Eu fui ameaçado aqui de Miguel, você é natural de onde, Miguel? Santana do Livramento. Minha mãe é uruguaia. Eu sou primo do Antônio João. Nós somos primos. Sabe como é o nome do pai do Antônio João? Luiz Carlos Prestes. Pode. E sabe o que ele é? General do Exército da Cavalaria aposentado. Sabe o que ele é? PT. Então, é por aí. Miguel, desculpa. E quanto tempo faz que tu está aí na região? 4 anos. Saí de São Paulo. Eu estava fazendo meu doutorado na Unifesp.
lá na clínica disciplinar, e o Bolsonaro entrou e fudeu com a gente. Aí eu viajava toda semana para lá. O meu projeto era interessante, olha, o projeto era uma união entre o IANSP de São Paulo, com o Jacques Weisberg, que é o chefe lá, o pessoal do Piauí que descobriu um extrato. E aí tu veio para Criciúmal? Eu vim para Criciúmal porque foi uma opção no Rio Grande do Sul que eu tive para descansar um pouco a cabeça aqui. Eu me incomodava e passei muita coisa lá. Mas eu trabalhava bem, a gente fazia as coisas muito bem feitas, né? Só que eu cansei. Eu disse, não vou mais procurar dor de cabeça para mim, eu vou para o interior, eu vou descansar, eu engordei, né? Eu trabalho no mesmo ritmo que eu trabalhava, mas eu estou feliz, só que agora achei mais coisa. Meu pai era de Dom Pedrito. Olha só. E a minha mãe do Alegrete. Olha só. O Antônio João nasceu em Uruguaiana. Dom Pedrito é uma cidade que eu trabalhei no início de carreira. Somos tudo meio fronteiriço. Somos. De mãe castelhana. Mãe castelhana. Minha mãe é castelhana. Bom, todos nós. O nosso avô, né, Antônio, nasceu dentro do Uruguai. A 80 quilômetros, mas foi registrado no Brasil. As famílias estão tudo meio misturadas. E ele foi um dos primeiros alunos lá do Largo São Francisco de São Paulo. Foi o único. E nós temos uma parente aí, né, Antônio, que é combativa, a Júlia Lehmer. Ela não. Às vezes ela conversa com a gente, né, que é muito ocupada. Ela é uma pessoa muito, muito combativa. Ela não deixa que ninguém pise o poncho dela, né? Ela vai, ataca de frente, né? Só vou pedir pro Antônio João ativar o microfone dele lá, daí ele pode entrar na conversa aí também, falando um pouquinho, já que o doutor tá falando bastante dele, né? Para ele se defender um pouco lá também, né, Antônio? Nós desligamos para ele não poder se defender. Sim. Ele tá quieto aí. Só lembrando aí agora... O deputado Pimenta falou de Alegrete. Eu vivi dos 3 aos 8 anos no Alegrete, são as primeiras lembranças. Mas a família de Santana do Livramento, né, como a do... O que eu queria dizer, a modo de encerrar aí, aproveitando a presença de vocês todos e do deputado Paulo Pimenta, é que nós temos a Petrobras está inserida dentro disso aí, e o funcionalismo público... o que querem fazer, o crime que querem fazer com o funcionalismo público, mais ainda. Nós temos uma tarefa a primeira tarefa agora que é sobreviver com o mínimo de perdas e passar essa pandemia, né? E para o ano que vem nós temos que fazer alguma coisa por uma via eleitoral para sustar esse processo de massacre, de destruição do Estado, de destruição da nação brasileira, e sustar esse projeto neoliberal que, na realidade, quer transformar o Brasil, não é voltar a ser o que era antes da Constituição de 88, no meu entendimento, é voltar a ser aquele país de antes da Revolução de 30. Um país que, se aquilo cabia, era um país completamente rural, todas as pessoas moravam no campo, a maioria era analfabeto, eles querem transformar o nosso país nisso. Só que nós somos uma população de 230 milhões de pessoas que vivem nas cidades, que têm capacidades, que têm... E essa questão da reforma administrativa é um crime hediondo, né? Então, eu acho que existe, além dessa tarefa premente de agora, de lutar contra todo esse negacionismo, todas essas fake news e tudo, e minimizar acabar com essa carnificina, o mais rápido possível, para o ano achar uma solução que possa levar de volta ao poder uma coalizão, alguma coisa que encerre esse projeto neoliberal de necropolítica aí que a gente vive. Que eu queria deixar. Vou puxar um assunto aí com o deputado, que é a questão da carta dos presidenciáveis, já que a gente está falando já em possíveis mudanças na política, né? Eu gostaria de saber do Pimenta um pouco sobre essa repercussão da carta dos presidenciáveis que eles lançaram agora essa semana aí. Tem um microfone com defeito. Tem algum aí. O microfone do Antônio João
Tá dando. Tá bem agora? Do Antônio João que tá com problema. Conseguiste eu ouvir? Perfeitamente, deputado? perfeitamente. Ah, então tá. Bueno, o que eu acho assim? Né? Eu acho que um movimento como esse é um movimento que dificilmente ele vai ter êxito, né? Porque você não pode fazer um movimento em defesa da democracia e escolher parceiros. Então faz outra coisa, entende? Quer dizer, quero fazer um movimento em defesa da democracia, tá, mas tu não vai convidar o Lula? Tá bom, não quer convidar o Lula, mas não vai convidar o Haddad, não vai convidar o Suplicy, não vai convidar o Boulos, né? Não vai convidar o Flávio Dino. Quer dizer, então, qual é a possibilidade de tu ter um movimento para valer, seja uma oposição, que possa construir um programa, que tu escolhe, e dos 6 escolhidos, 5 votaram no Bolsonaro, né? E aí tu convida o Sérgio Moro, e tu não convida. Então eu acho que é um movimento que é errático. Mas eu acredito nesse movimento como uma espécie de um efeito Lula, né? Eu acho que o fato do Lula ser recolocado com tanta força e tu ter um outro polo em torno do próprio Bolsonaro, ele mais ou menos criou no Brasil, né, uma expectativa de que se coloque em projetos antagônicos em disputa. Eu acho muito difícil que se viabilize no Brasil uma espécie de uma terceira via. Por quê? Porque é um erro você querer caracterizar o governo do presidente Lula como um governo isolado. O governo Lula não foi um governo da esquerda. Quem era o vice do Lula, gente? José Alencar. Quem era o José Alencar? Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, dono da Coteminas. Nós estamos falando de uma das maiores empresas do Brasil. Quem foi o ministro da Agricultura do início do governo do Lula? Roberto Rodrigues. Eu fui a Ribeirão Preto com o Roberto Rodrigues. Mas tinha um MDA, que teve um papel importante para o fortalecimento da agricultura familiar, né? Na época o próprio Miguel Rosseto, mas tinha o Roberto Rodrigues, que era o ministro da Indústria e Comércio, o Furlan. O Furlan. Exatamente. Quer dizer, um dos principais setores exportadores do país, né? Na área de suínos, Então, querer caracterizar o governo do presidente Lula como um governo que não tinha diálogo, sabe? Quer dizer, o Lula sempre foi um cara de diálogo, gente. Eu poderia citar aqui figuras como Nelson Jobim, como Márcio Tomás Bastos, né, que tiveram um papel importante, um papel decisivo, e que dialogavam com o conjunto da sociedade na construção de um projeto, né, de inclusão, de transformação. Se tu conversar hoje com as pessoas menos radicalizadas, do ponto de vista ideológico, o próprio setor empresarial, eles vão te dizer que o melhor momento que a economia do Brasil viveu nos últimos anos foi no período dos nossos governos. Tu falar com os militares, tu não vai encontrar uma manifestação de desapreço ou de desrespeito à conduta do presidente Lula, à conduta da presidenta Dilma, assim por diante. Então, eu não acredito que se forme uma coalizão de centro, né? Porque o centro vai vir com Lula. Por quê? Porque o Brasil precisa criar, como disse aqui o Antônio João, um grande movimento capaz de derrotar o quê, gente? Né? A anticiência, né? O desprezo pelo conhecimento. O Brasil hoje está na contramão do mundo, é uma coisa assim assustadora, né? Então eu acho que nós temos que ter um bom programa de governo que posiciona aquilo que nós queremos para o Brasil no próximo período. Vejam vocês o seguinte, o Lula, gente, inseriu o Brasil no BRICS. O BRICS é uma coisa importantíssima do ponto de vista da geopolítica internacional. É uma tentativa de fugir da polarização Estados Unidos e Europa. Então você tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
criando um novo mercado, criando um banco, desenvolvendo projetos. Agora, vejam bem, quem são os 3 países que mais têm vacina no mundo? A Índia, a China e a Rússia. 3 parceiros do Brasil do BRICS. Mas o Brasil nunca mais quis saber do BRICS. O Brasil conseguiu brigar com a Índia, porque a Índia queria defender, né, o fim da patente, que é uma coisa extremamente correta, do ponto de vista humanitário. Por uma questão ideológica, decidiu que não ia comprar nada da China, como se tivesse alguma coisa que a gente não compra da China, né? Como se tivesse algum remédio, algum insumo da agricultura hoje que não venha da China. Então, a maior estupidez é não vamos usar no Brasil nenhum remédio que venha da China. Bom, isso é uma bobagem, né? E não quis dialogar com a Rússia, porque, segundo o ministro das Relações Exteriores, está fora do mundo ocidental. Está fora do mundo ocidental. E nós, com os Estados Unidos, representamos os valores do mundo ocidental. Então, ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais, sabe? O Brasil precisa voltar a crescer. Eu vou dizer para você o seguinte: o Nelson Mandela passou 27 anos preso. Sofreu as maiores atrocidades que o ser humano pode sofrer. Viveu no regime do apartheid. Saiu da Cidade do Cabo para se tornar a maior liderança da história da África do Sul. A pessoa que foi capaz de unir o país para acabar com o apartheid e construir uma nação de todos, sem rancor, sem ódio, sem ressentimento. Eu acho que o papel que o Lula tem cumprido no Brasil é um papel como foi cumprido pelo Nelson Mandela, sabe? O povo brasileiro está carente de esperança, né, de autoestima. As pessoas querem voltar a ser felizes, ter orgulho de serem brasileiros. Infelizmente, hoje nós viramos um tipo de piada internacional, né? Quer dizer, é constrangedor para todos nós. Então, Adriana, eu acho que esse movimento aí não, como se diz assim, né, não, né? Se pudesse me dizer assim, mas quem é que tu gostaria que fosse o visto Lula? Perguntasse para mim aqui agora. Eu vou te dizer. Estou te perguntando, então vamos lá, vamos perguntar. Eu diria, se fosse escolher, eu queria que fosse a mulher do Magazine Luiza. Trajano. É. Mas foi perguntado pro Lula, né? Mas o Lula não pode responder, eu posso. Tá certo, tá certo. E agora ele reitera a candidatura dele, porque ele falou, isso está confirmado. Estava em Portugal hoje. E ele ontem não quis falar, gente. né? Não é candidatice. Exatamente, porque ontem ele não quis. Esse perfil, para cumprir o papel que o Zé Alencar cumpriu no primeiro mandato. Eu sei que tem gente que pensa diferente, eu sei que tem gente que tem outra concepção, mas eu sou muito transparente nas minhas opiniões e nas minhas posições. Só vamos falar aqui pro pessoal, a Luísa Trajano, né? Falar o primeiro nome dela, exatamente, da Magazine Luiza. Tinha a hashtag Magalula, como é que era? Não era Magalu, né? Magalula, né? Magalu, porque a Magalu é. Porque era Magalula. Então, tá certo. E aí... Coisa muito importante que o Paulo Pimenta falou sobre as patentes. A Sputnik 5 não tem patente e a Coronavac não tem patente. Então, foi uma merda isso de brigar com a China e com a Rússia, porque essas vacinas não têm patente. Elas podem ser fabricadas aqui, o Butantan é ótimo, é muito bom. E, enfim, isso aí é um assunto que dá 1000 likes. Paulo Pimenta, eu agradeço muito a tua presença aqui no canal, como a do prefeito Jorge. Eu vou te fazer um convite agora ao vivo, né, para os outros canais escutarem também. Quando tu vieres para a região de Criciúmal, o convite é para fazer uma live presencial aqui no nosso canal. Espero que venhas aqui, né? Eu cobro caro para fazer live. Não tem problema, a gente paga. O que eu cobro é uma janta depois da live. É fácil, a gente tem uma tradição de cozinha impressionante. E se tiver prazer, um pouquinho mais caro a gente paga, não tem problema. Se faltar uma carne ao prefeito Jorge, dar um exemplo. Se faltar uma carne de porco, nós estamos de Nova Candelária. Não derrotar o vírus, mas ele está conseguindo isolar, ele está conseguindo, porque Nova Candelária é uma cidade de passagem. Tu vê essa quantidade de caminhões que passam por aí? Jorge, eu estou à disposição aí particular com a bancada gaúcha. Nova Candelária está na pauta da bancada gaúcha, a gente
Eu estou à disposição aí para ajudar o que a gente puder priorizar aí, viu, Jorge? Deputado, uma pequena ressalva. Quando eu estava na escola, era diretor de escola, eu tinha 2 colegas professoras que eram suas fãs e eram eleitoras sempre quando o senhor foi candidato. Elas falavam do Paulo Pimenta, meu voto é para o Paulo Pimenta. E hoje, assim, ó, a nossa região lá... aqui para elas não desistirem, Jorge. Não, para elas não desistirem. Por incrível que pareça, a deputada Uma já foi a óbito, né? Então, assim, ó, mas a nossa região, pelo teu partido, está muito bem assistida pelo deputado Bongás e pelo Jefferson, que são meus particulares amigos, né? E que já olharam muitas vezes para a Nova Candelária. Mas, assim, ó, o seu nome, quando se fala em Paulo Pimenta, o pessoal diz, opa, é o cara de Santa Maria, aquele deputado, aquele que bota a boca lá, aquele que aparece aí, papá. Aí o pessoal tem outras referências sua pela forma de atuação na postura que o senhor tem lá dentro do Congresso, né? E toda a sua trajetória política. Mas está convidado a vir à Nova Candelária. Já vou fazer um convite para o senhor. Se a pandemia acabar, queremos que acabe. Nós, o Miguel falou antes, nós não conseguimos fazer a nossa festa do porco, a Schweinfest, ano passado, em dezembro. Ela sempre é no segundo domingo de dezembro. Segundo domingo de dezembro. Esse ano vai dar, esse ano já vamos tomara. Então, as meninas que são soberanas lá, elas estão ansiosas para participar, fazer a divulgação de todo o trabalho. Inclusive, a gente sempre convida o governador, vice-governador, todos os deputados da região. E assim, ó, a gente brinca. Se no calendário esse segundo domingo de dezembro cair numa segunda-feira, nós fizemos uma festa em segunda-feira. De tão tradicional que ela é, né? E dá 2.500 almoços servidos numa vez só. E só carne suína. E antes falaste das exportações do BRICS. Nova Candelária tem um negócio muito forte com a Rússia, né? A grande parte dos nossos suínos, pela Alibem, são exportados para a Rússia. Inclusive, nós temos missões da Rússia que vêm para a empresa, para a Alibem, que está em Santa Rosa e Santo Ângelo, e eles vêm visitar nossos suinocultores, vão na fonte onde é que o animal é criado, a forma e tudo, e nossa carne suína, grande parte vai para a Rússia. Só a título de curiosidade, né? Vou dizer uma coisa aqui que talvez seja uma obviedade. Nós estamos ao vivo no meu Facebook também, nós estamos com uma audiência grande aí, viu, Miguel? Depois tu tem que dar uma divulgada no canal aí antes de encerrar, tá? Sim, não, isso aí depende de vocês, a gente faz o nosso trabalho. Eu convidei o Vinícius lá de Floripa para participar junto, não me respondeu, né? Estou cobrando dele, porque ele fala da teoria das bolhas e a gente cobra. Eu estava dizendo, Miguel, estava dizendo para o prefeito hoje, o cara lá na Rússia, ou qualquer lugar do mundo, na hora que ele vai comprar lá o pernil, ele bota lá o celular dele no código de barra, e ele sabe o dia que aquele porco foi criado. Exatamente. Ele sabe o que aquele porco comeu. Ele sabe os dias que o porco comeu tomou vacina. Não é assim, Jorge? Exatamente. É isso aí. A única coisa que a Rússia não está comprando é marreco do Brasil. Mas já vai passar. Isso aí já vai passar e vai ser bom para todos nós. Enfim, eu queria as considerações finais de todos, né? Eu já vou me retirando, porque eu estou com uma cirurgia dentária, eu preciso me retirar também, eu vou agradecer para vocês e em outra oportunidade eu estou inteiramente à disposição. Muito obrigado e a gente conta com a tua presença. A gente também quer